Simbora, galera, vamos para mais uma questãozinha aqui de 8.112, revisando os principais institutos da nossa lei a partir de questões aqui. Então já se inscreve no canal, estamos fazendo vídeo todos os dias aqui, vídeos diários. Se inscreve, manda para os amigos e vamos nessa. Poliana é servidora pública federal e causou danos ao erário, tendo sido condenada a ressarcir os prejuízos aos cofres públicos, mas veio a falecer antes que essa dívida fosse quitada. Nessa hipótese, conforme a Lei 8.112, é correto afirmar que a dívida... Pessoal, aqui a gente vai tratar do tema, como citado aqui, de danos ou prejuízos ao erário. A Lei 8.112 estabelece alguns critérios de quando o servidor público tem algum dano ou causou algum prejuízo ao erário. Na hipótese aqui, a servidora devia ao erário, mas faleceu antes de quitar toda a dívida. Logo, vamos avaliar aqui o que as alternativas trazem para a gente e depois vamos fazer uma revisão rápida sobre responsabilidade civil, administrativa, penal e também esses critérios que eu disse para ressarcimento ao erário, beleza? Daqui a pouco a gente vai para os nossos esquemas, vamos responder a questão primeiro. A letra A vai dizer que a dívida será extinta. A dívida será extinta com a morte de Poliana. A letra B fala uma coisa semelhante. Vai falar que a dívida será perdoada se a Poliana tiver falecido no exercício das suas funções. Pessoal, nenhum dos casos é verdadeiro. A dívida aqui, a dívida com o erário, sempre vai passar para os herdeiros do servidor, se ele morrer. Entretanto, tem um condicionante que a gente vai ver na próxima alternativa. Então é errado dizer que ela vai ser extinta ou vai ser perdoada. A dívida vai perdurar para os herdeiros. A letra C vai falar o seguinte, que essa dívida vai ser transmitida aos herdeiros, entretanto, somente até o limite do valor da herança. Pessoal, aqui a gente encontra o nosso gabarito. Como eu disse, sim, a dívida não morre. A dívida não morre. A pessoa morreu, mas a dívida não morre. A dívida vai passar para os herdeiros porque o Estado não pode ficar sem receber. Imagina que o servidor deixou um rombo gigante, deu um baita prejuízo para o Estado e faleceu antes de pagar tudo. Por bem ou por mal, o Estado vai se sentir no direito de cobrar aos herdeiros. Entretanto, essa cobrança se dá de forma limitada, porque ela só vai até o limite do valor da herança. Se os herdeiros herdaram um patrimônio de 100 mil reais, a dívida, o erário só pode cobrar um valor até 100 mil reais, que é o limite do valor da herança recebida, é o máximo que eles receberam. Não pode, portanto, pessoal, atingir os bens próprios dos herdeiros, mas tão somente o valor da herança recebida pelo servidor que faleceu, né? Então a letra C está certa, podemos marcar aqui a letra C porque ela traz de forma correta o que acontece quando o servidor em débito com erário falece. A letra D vai falar o seguinte, a dívida somente será de responsabilidade dos herdeiros se Poliana deixou o testamento transmitindo todos os seus bens e dívidas. Pessoal, não é necessário que Poliana tivesse deixado tudo para os seus herdeiros. Não é necessário, portanto, que eles tenham recebido todo o patrimônio dela. Mas o que eles receberam será sim de responsabilidade para quitar a dívida que ela tinha. Como eu disse, se eles receberam X, a cobrança do Estado pode ir até esse valor X. Não pode ultrapassar, portanto. Então está errado dizer aqui que somente será de responsabilidade dos herdeiros se eles herdarem tudo, se for transmitido todos os seus bens e dívidas. Mesmo que Poliana no seu testamento não fale nada sobre dívidas, não fale nada sobre as suas obrigações, o Estado vai sim poder cobrar os herdeiros, mas só até o limite da herança. A letra E, pessoal, vai falar que a dívida deverá ser paga integralmente pelos seus sucessores, independentemente do valor da herança. Pessoal, imagina que a dívida tenha sido milionária, e a herança para os sucessores, para os herdeiros, tenha sido só de 100 mil reais. Como eu disse, não pode ultrapassar esse valor, porque a cobrança aos herdeiros tem que se dar somente até o limite da herança recebida, beleza? Então a letra C seria o nosso gabarito, e a gente vai revisar rapidamente sobre responsabilidade e ressarcimentos ao erário. Vamos lá. Basicamente a nossa lei traz 3 tipos de responsabilidade: civil, penal e administrativa. A responsabilidade administrativa, pessoal, diz respeito aos deveres funcionais. Quando um servidor descumpre um dever funcional, ele comete uma falta funcional, responde, portanto, na esfera administrativa, é responsabilidade administrativa. A esfera penal é quando o servidor comete um crime ou contravenção. Ele vai se resolver lá com a esfera penal, lá com o judiciário. Já a responsabilidade civil é quando o servidor causa prejuízos ou danos ao erário. E dentro da responsabilidade civil, a gente estuda sobre o ressarcimento ao erário. Ou seja, como o servidor paga, como o servidor quita as suas dívidas com o Estado, né? Com o erário. Pessoal, quanto ao ressarcimento ao erário,
A nossa Lei 8.112 divide em 3 grupos. Divide de 3 formas que pode ser feito esse pagamento de uma dívida ao erário. Primeiro, se o servidor for ativo, inativo ou pensionista, esse pagamento deve ocorrer em 30 dias. Entretanto, se ele for demitido, se ele tiver sofrido demissão, exoneração ou cassação, pessoal, seja da sua aposentadoria ou da sua disponibilidade, a cassação nessas 2 formas, ele vai ter, segundo a lei, 60 dias para pagar. E também há um caso que o ressarcimento ao erário vai ser imediatamente, vai ser imediato, quando o pagamento indevido for no mês anterior. Por exemplo, o servidor recebeu indevidamente um pagamento maior do que ele tinha direito, por um erro qualquer aí no sistema de recursos humanos da instituição, por exemplo, recebe um pagamento superior ao que é seu por direito, então esse ressarcimento vai se dar imediatamente, se o pagamento indevido tiver sido no mês anterior. As questões vêm sempre confundindo esses prazos aqui, pessoal, 30 e 60 dias. O macete é lembrar o seguinte, esse primeiro grupo aqui, que paga em 30 dias, concorda comigo que eles são os pessoais que ainda recebem algum dinheiro do serviço público, né? O cara que está ativo, está em exercício, recebe a sua remuneração, o inativo recebe a sua aposentadoria e o pensionista recebe a sua pensão. Mas concorda comigo que esses caras que pagam em 60 dias, eles já não recebem nada dos serviços públicos. Ou eles foram demitidos, ou exonerados, ou cassados, tiveram a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada. Então, o prazo para eles vai ser maior, segundo a lei. Então, assim a gente consegue diferenciar bem e lembrar na hora da prova. Essa é a dica que eu tenho. Beleza, pessoal? Então essa é a dica de hoje. Peço que se inscrevam aí no canal. A inscrição de vocês é muito importante aqui para continuar os vídeos. Estamos fazendo vídeo todo dia de diversas leis aí de direito administrativo. Então se inscreve no canal, manda para os amigos e bons estudos.